Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edicarlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ieck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. 60ª sessão ordinária está aberta à discussão. Havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 61ª sessão ordinária. Queria pedir para a gente fazer um minuto de silêncio para o nosso amigo que se foi embora, o Dolete Salles. Sempre estava aí junto na política, no futebol, em tudo. Queria observar um minuto de silêncio. E meus sentimentos a toda a família aí do Dolete. O Dolete sempre gostou de política, sempre foi polêmico, vai fazer falta nas campanhas, na jornada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de Lei 101/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 102/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 103/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 104/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 105/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 106/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 107/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 108/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 109/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício 321, assunto requerimento 215/2022, vereador Abner Segura, informações sobre a elaboração do projeto de lei que disciplina a prestação de trabalho remunerado a 2 GCMs em seus dias de folga.
Ofício 322, assunto requerimento 216/2022, autor vereador Abner Segura, informações sobre os candidatos aprovados em concurso público. Ofício 320/2022, assunto requerimento 219/2022, vereadora de Carlos da Padaria, Bruno Tan, Abner Segura, Emily Dalgo e Roso do Cris. Informações sobre o saneamento básico de Mairinque. Ofício 326, assunto requerimento 221/2022, vereador Abner Segura, informações sobre os processos de regularização fundiária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Legislativo. Projeto de Lei 33/2022-L, autora vereadora Emily Dalgo, assunto denomina via pública que especifica a rua Ana Gonçalves Antunes. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2022, autor vereadora de Carlos da Padaria, assunto concede a medalha condecorativa Conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Carlos Ariedo. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2022, autor vereador Robertinho Ierque, assunto concede título de cidadão mairinquense a Sebastião Aparecido Cornélio. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 232/2022, senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que o Banco do Povo Paulista é instrumento de crédito dedicado a micro e pequeno empreendedor, que tem grandes serviços prestados no município de Mairinque, inclusive com grande aumento em seu capital e capacidade de realizar empréstimos com o passar do tempo. Considerando que o convênio com o Banco do Povo Paulista possui exigências para o seu funcionamento, com o objetivo de manter a credibilidade do programa tanto nos municípios em que atua, tanto para o governo do Estado de São Paulo, considerando que o programa Banco do Povo Paulista em Mairinque tem recebido diversas críticas de micro e pequenos empresários que fizeram empréstimos e não possuem acesso ao banco para pagamento de dívidas e mesmo para a realização de novos empréstimos, é que requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte: 1. O Banco do Povo Paulista em Mairinque está funcionando? Se sim, que servidor público está à frente do Banco do Povo Paulista? Se não, por quê? 2. Onde está funcionando o serviço Banco do Povo Paulista? Qual o telefone para o contato? 3. Qual a capital atual do Banco do Povo Paulista de Mairinque para novos empréstimos? 4. Quantos contratos do Banco do Povo Paulista estão ativos em Mairinque? 5. Quantos novos contratos foram fechados em 2022? Qual o valor total dos contratos? Gabinete do vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 232/2022. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 232/2022. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 233/2022, senhoras vereadoras, senhores vereadores, considerando que os prédios e próprios públicos que são propriedade da Prefeitura Municipal de Mairinque necessitam de manutenção e utilização para que sirvam ao seu objetivo, que é o melhor atendimento à população, considerando que no bairro São José há um prédio conhecido como prédio do Tamura, que se encontra completamente abandonado sem utilização por vários anos, é que requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Por que o prédio do Tamura encontra-se abandonado e sem qualquer atividade? 2. A Prefeitura realizou algum planejamento para a utilização do referido prédio? Se sim, qual a utilização será feita? Se não, por quê? 3. Qual a estimativa de prazo para a utilização do referido prédio? O gabinete do vereador de Carlos da Padaria.
Está aberta a discussão, requerimento 233/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 233/2022. Gabinete da vereadora Rose do Cris, requerimento 234/2022, requer informações na área da saúde sobre a relatórios quadrimestrais à saúde. Senhor presidente, considerando que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar a administração pública nos termos do que estabelece o artigo 29, 11º da Constituição Federal, considerando que o artigo 36 da Lei Federal 141/2012, onde os gestos do SUS apresentará relatórios detalhados. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada uma da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, a qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1. Montante e fontes dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria contratada e conveniada, cortejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Enviar cópia dos relatórios quadrimestrais de 2021, conforme o artigo 36, parágrafo 5º da Lei 141/2012. 2. Enviar cópia dos relatórios quadrimestrais de 2022, conforme o artigo 36, parágrafo 5º da Lei 141/2012. 3. Quando foram efetuadas as audiências públicas que se refere ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei 141/2012, enviar os devidos comprovantes da publicidade e registro das audiências. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 234/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 234/2022. Gabinete da vereadora Rose do Cris, requerimento 235/2022, requer informações na área da saúde sobre a produção ambulatorial de 2021. Senhor presidente, considerando o requerimento 196/2022 e sua resposta em ofício 302/2022, considerando que a resposta desse ofício foi informado a produção ambulatorial de 2020, considerando que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar a administração municipal nos termos do artigo que estabelece o artigo 29, 11º da Constituição Federal, considerando que o artigo 38 da Lei Federal 141/2012 assegura ao Poder Legislativo fiscalizar e elaborar a execução do plano de saúde, a saber, artigo 38, o Poder Legislativo, diretamente com o auxílio do Tribunal de Contas, do Sistema de Auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo do que dispõe a lei complementar, ficará o cumprimento das normas desta lei complementar com ênfase no que diz respeito, 1. À elaboração e execução do plano de saúde plurianual. Para bem exercer minha função legislativa, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida por Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Existe dados, produção de laboratorial de 2021? Se não, por quê? 2. Enviar cópia da produção ambulatorial de 2021. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 235/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 235/2022.
Gabinete da vereadora Rose do Quis, requerimento 236/2022, requer informações, transporte coletivo no bairro Cristal. Senhor presidente, considerando reclamações de munícipes que residem na região do bairro Cristal, considerando que, anteriormente, o ônibus desta linha percorria até a torre, que era o ponto final, e atualmente encerra a 2 km a menos. Considerando a lei orgânica no artigo 4º do município, compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse ao bem-estar de sua população. 20. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada do transporte coletivo. Considerando que esta alteração, sem algum aviso, tem prejudicado a população, principalmente idosos, mulheres, gestantes e crianças, dentro do exposto, requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Porque foi alterado o ponto final desta linha. 2. Porque não houve nenhum aviso à população. 3. Devido à necessidade local, principalmente de idosos, é possível retornar à linha o mais breve possível até o final, que era antes a torre. Se sim, quando? Gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 236/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 236/2022. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, moção 38/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador de Carlos da Padaria, através da Câmara Municipal de Mairim, que vem na forma regimental apresentar esta moção de aplauso ao senhor Rafael de Oliveira Alves, considerando que o doutor Rafael possui trabalho como médico nas áreas de intervenção e regulação, atendimento psiquiátrico, clínico geral, entre outras, com atuação em diversos municípios da região, tais como Mairim, Itu, São Roque, Araçariguama, Alumínio, Carapicuíba, Tatuí, Itapevi e Osasco, considerando que o homenageado possui contribuição relevante ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Mairim, que, durante a pandemia de Covid-19, trabalhou em Alumínio e São Roque, sendo premiado em ambos os municípios por sua atuação destacada durante esse grave momento da história brasileira. Considerando que sua formação profissional, com cursos de pós-graduação em psiquiatria e perícia médica, além do curso que está em fase de conclusão em medicina do trânsito, o qualifica para continuar seu trabalho e sua contribuição pelo município de Mairim, que, diante do exposto, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao doutor Rafael de Oliveira Alves. Requeiro que seja enviada a cópia dessa moção para o homenageado, para que tome conhecimento desta singela homenagem. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, moção número 38/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção 38/2022. As indicações de número 246 a 249 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários.